E fazia o meu treino das 5h30 até umas 6h30. A faculdade de medicina é integral. É de manhã, é de tarde, às vezes é de noite, quando tem congresso, palestra, liga. Fala pessoal, como é que vocês estão? Eu me chamo Beatriz, sou estudante de medicina do 5º período e hoje eu tô aqui para falar para vocês alguns hábitos que eu comecei a ter que me ajudaram demais a melhorar o meu desempenho nos estudos em 2024. E que, claro, eu quero aplicar tudo isso de novo em 2025 para com que o meu estudo seja ainda melhor do que foi em 2024. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever, deixar o seu like, ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo, que tem toda semana vídeos novos aqui no canal. Vamos começar então falando sobre o primeiro hábito, que é a atividade física. Eu vou falar para vocês como que foi a minha rotina durante todo o último semestre do meu 2024, que foi o semestre que eu mais rendi nos estudos e o semestre que eu mais consegui conciliar todas as áreas da minha vida. Eu acordava às 5 horas da manhã todos os dias. Gente, eu comecei a acordar às 5 horas da manhã com o objetivo de ir pra academia, porque era o único horário que eu via que eu ia conseguir manter uma constância de ir pra academia. Porque, tipo assim, eu já tive momentos da faculdade que eu treinei meio-dia, já tive momentos que eu treinei 6 da tarde, que foi terrível, porque 6 da tarde é um horário péssimo, é um horário que tá super lotado, então eu não gosto. Mas 5 horas da manhã foi o horário que eu mais me adaptei e é o que eu pretendo fazer nesse ano de 2025 também. Então eu acordava às 5 horas, dava tempo, tipo, em 15 minutos eu me arrumava, lavava meu rosto, escovava meu dente e ia pra academia. Eu não comia nada pra treinar porque eu não sentia fome às 5 horas da manhã e eu geralmente jantava muito tarde no dia anterior, então tipo assim, eu tava com energia ali, né, pra fazer o meu treino do dia. A academia dá uns 15 minutos aqui de casa, então eu chegava na academia às 5h30 e fazia o meu treino das 5h30 até umas 6h30. 6h30 eu voltava pra minha casa, umas 6h40, 6h45 já estava na minha casa e me trocava, tomava banho, tomava café da manhã e ia pra faculdade umas 7h20 e 8 horas minha aula começava. Essa era a minha rotina da manhã, assim, pré-aula, sabe? Porque sempre foi uma coisa que funcionou muito pra mim fazer dessa forma. Eu consegui manter uma rotina de treinos maravilhosa e esse foi o primeiro hábito, fazer atividade física, e foi assim que eu consegui conciliar com os estudos. Porque assim, gente, a atividade física, ela diminui muito o meu nível de estresse, porque a faculdade, querendo ou não, é estressante. Faculdade de medicina é integral. É de manhã, é de tarde, às vezes é de noite, quando tem congresso, palestra, liga, enfim. Então, nem sempre você tem aquela disposição e aquela motivação pra fazer as coisas, sabe? Tem gente ainda que fala que... Nossa, mas você não acorda cansada, tipo, 5 horas da manhã? Por incrível que pareça, não. Eu acordo mais disposta às 5 horas da manhã do que quando eu acordava às 7 pra ir pra faculdade às 8. Porque eu acordava às 7 pensando, tipo, nossa, a primeira coisa que eu vou fazer no meu dia vai ser estudar. E agora não, agora eu tenho a noção de que eu acordo sabendo que a primeira coisa que eu vou fazer no meu dia vai ser cuidar de mim. E isso é uma coisa que mudou totalmente a minha mentalidade naquele momento. Eu comecei a enxergar as coisas de uma forma diferente. A atividade física, ela diminui os níveis de cortisol no nosso corpo. E o cortisol é o hormônio do estresse, né? Isso vocês sabem. Então, tipo assim, a gente fica uma pessoa mais relaxada, menos estressada. Pensa em semana de prova, sério, em semana de prova, muitas vezes eu pensava 2 vezes antes de treinar, porque eu gosto de acordar mais cedo pra revisar o assunto da prova antes de fazer a prova. Então, como a minha prova começava às 8, eu pensava, nossa, eu vou acordar às 6, eu vou ficar das 6 até às 7 revisando pra prova, né? Me arrumo e vou. Só que aí, nesse semestre, né, nesse último semestre de 2024, eu fiz diferente. Eu não faltei na academia, mesmo nos dias de semana de prova, e foi a melhor coisa que eu pude fazer por mim mesma. Foi muito bom. Eu chegava na prova muito mais tranquila, relaxada, e tudo que eu tivesse que estudar, eu estudava até a noite anterior. E, tipo, antes eu não revisava pra prova, na verdade eu só revisava quando eu chegava na faculdade, né? Eu tinha, tipo, meia hora, assim, pra revisar, na sala de aula mesmo, antes da minha prova começar, e era suficiente, até porque se eu começasse a revisar muito, eu ficava mais ansiosa. Então a atividade física foi com certeza o primeiro hábito que assim mudou totalmente o meu desempenho nos meus estudos. Eu fui muito bem nesse último semestre da faculdade, e eu não falo não só em nota, mas eu falo em tipo ser uma pessoa mais tranquila, que gosta de estudar, que não acha, tipo, estressante ou algo do tipo, sabe? Foi uma vibe diferente esse último semestre, eu tenho certeza que o que me ajudou muito foi a atividade física, porque foi uma coisa que eu nunca fiz nos outros semestres da faculdade, só fiz nesse último. Comecei a treinar assim cedo, antes de começar a aula, né? Então foi uma coisa que eu comecei a fazer a partir desse semestre e foi algo que mudou completamente. Claro, gente, que aliado à atividade física tem a boa alimentação, né? Eu não vou nem colocar isso como hábitos separados, porque eu acho que uma coisa anda junto com a outra. Eu comia antes muito doce, eu era muito compulsiva assim com doce. Eu amo, na verdade, ainda hoje eu amo doce. Mas eu era uma pessoa que era maluca, eu precisava comer doce todos os dias. E
isso, querendo ou não, me dava um nível de ansiedade, aumentava ainda mais a minha ansiedade. E eu comecei a aprender a comer doce de maneira seletiva. Então, tipo, geralmente eu comia em semana de prova pra me acalmar. E era uma coisa que me fazia muito bem, sabe? Claro, eu não tô falando pra você cortar o doce da sua vida, de forma alguma. Eu sou totalmente contra isso porque eu amo doce. Mas, assim, dá uma diminuída, sabe? É muito bom porque às vezes a gente vicia nessas coisas e... é um vício, gente, é um vício, porque quando você fica sem, você chega até a suar, assim, você se irrita, você se estressa, é péssimo. Outro hábito que me ajudou muito no meu desempenho nos estudos, gente, foi estudar com mais, como que eu posso dizer, certeza daquilo que eu precisava estudar. Então, por exemplo, que antes eu chegava, sentava e começava a estudar ali mesmo, sabe? Tem um passarinho dentro da minha casa. Agora não, antes de começar a ler o livro ou de começar a estudar, eu separo num post-it tudo aquilo que eu tenho que estudar daquele assunto. Então, por exemplo, eu vou estudar sistema urinário. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser uma videoaula. Eu coloco lá para checar depois videoaula. Depois, ler tal página do livro até tal página e entender tal coisa. E quando eu fazia assim, de maneira mais específica as minhas metas, tudo mudou, porque eu tinha mais clareza daquilo que eu precisava fazer naquele tempo, sabe? Aliado a isso, essa questão de estudos e de organização, tem muito a ver mapa mental. Amigas, sério, o mapa mental me ajudou muito, eu preciso falar isso pra vocês, porque eu era muito refém do tablet, eu fazia, tipo assim, muita coisa baseado no tablet. Então, tudo no tablet. E aí eu comecei a perceber que em algumas matérias específicas, eu tava rendendo mais no papel, no sentido de, tipo, eu preferia escrever aquele conteúdo ao invés de digitar. Porque no tablet tem a opção de escrever manualmente, só que é mais rápido digitar, então eu geralmente digito. Mas com as minhas palavras, mais digito. E eu percebi que com algumas matérias, não estava rendendo tanto porque eu não estava entendendo nada daquilo que eu estava digitando. E aí eu falei assim, vou fazer numa folha pra ver se melhora. E melhorou. Eu entendi tudo. Na folha eu fiz o mapa mental, puxei uma flecha aqui, dali e me ajudou muito. E eu comecei muito bem nas provas que eu tinha dificuldade porque eu não estava entendendo qual que era o meu método de estudo para aquela matéria, entende? Eu percebi que naquela matéria funcionou para mim muito mais o papel do que o tablet. Então, quando eu comecei a ver que essa coisa do papel me ajudou muito, eu comecei a aplicar para outras matérias. E não somente escrever um mapa mental daquele assunto, mas também responder perguntas hipotéticas na minha cabeça que eu acho que possa cair na prova. Então, tipo assim, eu pensava, olha, a gente está estudando imuno de artrite. Provavelmente a professora vai perguntar qual é a resposta contra a artrite, por exemplo, tá? E aí eu formulava lá uma resposta na minha cabeça. Qual a resposta contra eu formulava a pergunta, qual a resposta imunológica contra a artrite? E eu respondia essa pergunta. E eu respondia assim, a resposta contra a artrite é tal, só que eu respondia no papel como se fosse na hora da prova, sabe? Então isso me ajudou muito e muitas vezes a pergunta que eu pensava caía na prova, então eu sabia exatamente como responder, porque eu tive o tempo na minha casa de pensar, de riscar. Nossa, não, isso aqui não tem nada a ver, deixa eu escrever de novo. Então, a parte da escrita me ajudou muito mesmo, foi muito bom. Além de, claro, ensinar, falar em voz alta, todas essas coisas que eu já falei em outros vídeos, que é uma das técnicas que eu usava, né, ensinar. Muitas vezes pra ninguém, tipo assim, eu só explicava em voz alta mesmo, fingindo que tinha alguém ali na minha frente que tava entendendo tudo que eu tava falando, entendeu? Mas enfim, amigos, basicamente esses foram os principais hábitos e mudanças que eu fiz, assim, nesse meu último semestre, que eu percebi que mudou muito os meus estudos, mudou muito a minha forma de enxergar os estudos e o meu desempenho, claramente. Dá pra perceber a diferença das minhas notas do primeiro semestre de 2024 pro segundo. E tudo isso foram coisas que eu comecei a aplicar no segundo. Então, tenho certeza que isso foram coisas que influenciaram, assim, diretamente nos meus resultados e nas minhas notas. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários. Um beijo, Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.